Senhor relator, colegas senadores, eu escrevi primeiro para reafirmar e lamentar a PEC número 6 da Previdência que foi votada aqui nessa casa, da forma como foi, e os senhores mais do que nunca sabem da crítica contundente que nós fizemos, o porquê não discutir o assunto como um todo em uma PEC, não dividir e criar mais ainda falsas expectativas para a nossa população que está aí cada vez mais se frustrando com vários tipos de anúncios, de políticas que a gente sabe que, na verdade, na prática não se acontece. Nós temos aqui registrados nos anais dessa casa e na imprensa como um todo que se dependia tudo. A pressa para se votar a Previdência se dependia totalmente para se fazer o Brasil voltar a crescer. E aí, quando a gente percebe a entrega do pacote ontem, do pacotaço na casa, no Congresso Nacional, você vê mais ou menos a linha do discurso que foi entregue alguns meses atrás ou no início da legislatura, quando se falou que era necessário se votar a Previdência, porque senão não se tinha um amanhã no Brasil. O amanhã que eu falo fiscal, o amanhã de futuro, o amanhã de investimento, o amanhã de segurança para as próximas gerações. Esse sacrifício, o trabalhador foi convidado, não, foi convocado para ser o partícipe logo de linha de frente, para poder se votar medidas duras que foi a Previdência, e foram votadas aqui. A gente compreende o esforço de quem acompanhou o governo, de quem é a oposição, mas até da oposição se teve total boa vontade no sentido de se tentar discutir sempre o mérito. A gente aqui jamais estamos discutindo pessoas, estamos fazendo aqui sempre um bom combate, tentando se melhorar o máximo possível todas as ações e todas as tentativas que se vêm do governo no que trata não prestigiar o nosso trabalhador da ponta e também evitar uma coisa que ontem me deixou mais ainda assustado, essa criminalização desenfreada do servidor público, do trabalhador, como se ele fosse o problema das contas públicas do país. Nós não estamos sendo francos e corretos em mostrar que hoje o grande problema do Brasil é sim a dívida nossa pública e que ninguém tem coragem de enfrentar esse problema, enfrentar com altivez. Aqui nós queremos compreender quando que alguém vai ter a coragem de dizer é hora de auditar essa dívida pública que já consome 44% do nosso orçamento, chegando a 1,342 trilhões de reais, que só esse ano que nós iremos pagar de juros e de dívida do nosso país. Então, contas impagáveis que não chega nem perto do que é gasto com aposentado e com inativo, muito menos com servidor, e aí sem falar com a educação e a saúde, como nós sabemos como funciona. Essa PEC, vocês sabem muito bem, e por respeito e por compreensão de que fizemos ali a boa demarcação, eu parei, inclusive, de ficar discutindo ela. Primeiro, por convicção. Eu não participo de jogo que eu não acredito. Você tem que estar convencido do jogo que você está participando. E a minha convicção é muito clara. Não adianta, senhor relator, com todo o carinho que eu tenho a Vossa Excelência, nós vimos aqui com um discurso bonito para fora, dizendo que nós estamos ajudando a resolver alguns problemas. Por exemplo, o Fundo das Crianças, que eu queria entender o que isso é previdenciário, o que tem a ver com previdência, o Fundo da Criança, se o pai dela, que é o trabalhador, foi o que foi totalmente comprometido e daqui a 10 anos ele vai estar aposentando com menos dinheiro e mais pobre. É essa a questão que eu queria entender. Porque se tem criança feliz, tem que ter a família feliz, os pais, que são os trabalhadores e que foram atacados. Então não me venha com um assunto que foi extinto, que é o Bolsa Escola, me trazer ele para um assunto previdenciário, que não é só por conta desse item que vai nos convencer que o restante do conjunto das obras, desde a aposentadoria por invalidez, das viúvas, dos servidores públicos e do conjunto como um todo, venha me dizer que é um plano de bondades e de matérias boas que agora nós estamos resolvendo as maldades que nós fizemos na 006. Então, é uma questão de visão política, de entendimento que nós respeitamos, sabemos
quando somos minorias, sabemos quando somos minorias e derrotados, mas a gente não pode deixar, de maneira alguma, de fazer o bom combate, de defender o que a gente pensa e também de trazer as nossas ideias para cá. Claro que nós vamos ter o momento correto de discutir, por exemplo, o pacotaço que chegou ontem. Tem coisas boas lá, líder Fernando Bezerra, que nós vamos defender. Agora, tem muitas coisas lá que não são boas. Vou logo adiantando uma. Aquela PEC dos fundos, uma parte dela, se for para se desvincular, para ir para a infraestrutura e para combate à pobreza, a erradicação da pobreza, conte conosco. Temos que fazer um grande plano de investimento. Agora, tirar dinheiro de fundo para pagar juros e para pagar dívida, esqueça, seu Paulo Guedes, que nós vamos montar uma trincheira de luta aqui dentro para isso não acontecer. É esse o enfrentamento que nós queremos fazer de forma franca, porque não é possível que o nosso orçamento vai continuar sendo todo tempo engessado e colocado à disposição de juros e de pagamento de dívida, sempre no pretexto de dizer que temos que economizar e organizar as contas públicas. Sempre quem é chamado e que paga a conta é sempre o trabalhador da ponta, o mais pobre.